Caríssimos fiéis, nós ouvimos hoje de São João na Epístola. São João, que é o apóstolo do amor e o apóstolo que repousou no Sagrado Coração de Jesus. Ele nos diz essas palavras: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Palavras que nos revelam o grande mistério da vida cristã e nos apresentam o sinal distintivo pelo qual seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Nosso Senhor. Como nos ensina o Papa São Pio X, a caridade fraterna é o sinal distintivo dos verdadeiros cristãos. E é sobre este mistério da caridade fraterna que vos falarei hoje, mostrando como, pela falta dela, nós nos assemelhamos ao demônio, homicida, e como, por sua prática, nós nos conformamos ao Sagrado Coração de Jesus. Consideremos, meus caros, a terrível condição na qual todos nascemos pelo pecado de nossos primeiros pais. A alma criada para a vida divina encontra-se em estado de morte espiritual, privada da graça santificante e da amizade com Deus. Nesse estado lamentável, o homem é incapaz do verdadeiro amor sobrenatural, permanecendo escravo de seus instintos e paixões desordenadas. Mas eis que o apóstolo do amor divino, São João, nos anuncia esta boa nova. Existe uma passagem da morte para a vida. Passagem da morte para a vida pela conformação nossa ao amor divino, pela nossa recepção dócil da graça que o amor de Deus nos valeu no alto da cruz. Uma graça que é transformadora. E essa passagem, então, realiza-se pela caridade de Deus, que em nós se traduz pela caridade fraterna. Como diz São João Crisóstomo, onde não há caridade, há morte. Onde há caridade, aí está a vida. Não pensemos, porém, que se trata de qualquer amor natural ou sentimento humano, de jeito nenhum. A caridade de que fala o apóstolo é aquela virtude teologal infundida em nossas almas pelo Espírito Santo no momento do nosso batismo. É aquela amizade divina que, segundo São Tomás de Aquino, constitui a própria essência da vida sobrenatural. Ele diz: a caridade é uma certa amizade do homem com Deus. Caritas est amicitia quaedam hominis ad Deum. Quando nós amamos verdadeiramente o nosso próximo com amor sobrenatural, nós damos prova de que a vida divina habita em nós, de que passamos da morte do pecado para a vida da graça. E este amor fraterno torna-se, portanto, o termômetro infalível da nossa vida espiritual. Mas se a caridade, meus caros, é vida, o ódio é morte. E aqui nós devemos meditar profundamente nas palavras de São João. Todo aquele que aborrece o seu irmão é homicida.
Palavras que Santo Agostinho nos explica dizendo: o ódio ao irmão é homicídio, ainda que a mão não se mova para matar. Vejamos como o pecado de Caim começou no coração, antes mesmo de se manifestar na ação fratricida. Primeiro a inveja, depois o rancor e, por fim, o assassinato. E assim ocorre sempre. O homicídio material é apenas a consumação exterior do homicídio espiritual que já se realizou na alma. E quantos instrumentos nós utilizamos, meus caros, para este homicídio espiritual? A língua, principalmente, torna-se uma espada mortífera. Santo Agostinho nos adverte que a tua língua não seja espada para matar o próximo. São Jerônimo é ainda mais direto. A detração do próximo é homicídio da alma. E São Gregório Magno completa este ensinamento dizendo: quem fala mal do ausente, mata o presente. Consideremos, meus caros, quantas modalidades assume este homicídio da língua. A maledicência, que revela os defeitos ocultos do próximo, a calúnia, que inventa falsas acusações, a detração, que exagera os defeitos verdadeiros, o murmúrio, que destrói sorrateiramente a reputação alheia. Todas essas são formas de assassinato moral, pois matam aquilo que há de mais precioso depois da vida física, que é a honra e a boa fama. E não pensemos que apenas a língua é culpável. Quantas vezes o olhar desdenhoso, o sorriso irônico, o silêncio calculado não ferem mais profundamente do que as próprias palavras? Quantas vezes a frieza estudada, a indiferença ostensiva, o desprezo mal disfarçado não causam no próximo feridas que não são capazes de cicatrizar? E claro, nós temos ainda o homicídio do juízo temerário, quando presumimos malícia, onde talvez haja apenas fraqueza, quando interpretamos sempre no pior sentido as ações alheias, quando condenamos sem sequer ter conhecimento da causa. E o que dizer então da dureza de coração que se regozija secretamente com as desgraças do próximo, que não se comove com os sofrimentos alheios, que permanece insensível aos pedidos de auxílio? Quantas vezes, pela maledicência, pelo juízo temerário, pela dureza de coração, não cometemos este homicídio espiritual? Quantas vezes não assassinamos a reputação, a paz, a alegria, a própria tranquilidade dos nossos irmãos? E talvez pensemos que são pecados leves, quando na realidade participam da malícia do próprio homicídio. Quantas vezes nós não buscamos nos justificar, dizendo que, mas são fatos, mas é publicamente conhecido, mas não é nada que não seja justificado. Mas a malícia que nos leva é a malícia homicida. E justamente, meus caros, quando odiamos nosso próximo, quando nos entregamos à dureza de coração, ao rancor, à maledicência, não fazemos senão imitar
aquele que nosso Senhor chamou de homicida desde o princípio. Santo Isidoro de Sevilha nos ensina que o demônio semeia o ódio fraterno. É ele o autor de toda divisão, de toda discórdia, de todo rancor entre os homens. E qual é a raiz deste ódio diabólico? Quem nos explica é São Gregório Magno, que diz: a soberba é o vício próprio do diabo. Foi pela soberba que Lúcifer caiu dos céus. Foi pela soberba que se tornou o inimigo de Deus e dos homens. E quando nós, pela falta de caridade, julgamos nossos irmãos, quando nos irritamos com suas imperfeições, quando nos recusamos a perdoar suas ofensas, que fazemos senão imitar o orgulho de Lúcifer? O homem sem caridade assemelha-se ao demônio. Tem o coração duro como pedra, o olhar sem compaixão, a língua pronta para ferir. Ele se compraz no mal alheio, irrita-se com o bem do próximo, julga-se superior a todos. Que terrível semelhança, meus caros! Que espantosa degradação da criatura feita à imagem e semelhança de Deus! Observemos como se manifesta essa semelhança diabólica em nossa vida cotidiana. A inveja é essa tristeza pelo bem alheio que nos faz sofrer quando vemos a prosperidade, as virtudes, os talentos do próximo. Não é esta a mesma inveja com que o demônio contempla a felicidade dos bem-aventurados? A ira que se inflama contra aqueles que nos contrariam, que não seguem a nossa vontade, que ousam contradizer-nos. Não é esta a mesma ira com que Satanás se revolta contra a autoridade divina? E que dizer então da soberba que nos faz desprezar os humildes, menosprezar os simples, julgar-nos superiores aos ignorantes? Quando o católico se envaidece de sua posição, de sua cultura, de suas riquezas, e olha com desdém para os menos favorecidos, que faz se não reproduzir a atitude de Lúcifer, que se julgava igual a Deus? Há ainda a avareza que endurece o coração diante das necessidades alheias, a gula que se regala enquanto outros padecem a fome, a luxúria que usa o próximo como objeto de prazer. Todos esses vícios, meus caros, quando nos fazem esquecer a caridade fraterna, nos configuram não a imagem de Cristo, mas a imagem do seu adversário, o demônio. Mas elevemos então, meus caros, nossos olhos para o modelo perfeito de toda a caridade, o Sagrado Coração de nosso Senhor Jesus Cristo. Que contraste infinito entre a dureza diabólica e a ternura divina. Onde o demônio semeia ódio, nosso Senhor semeia a caridade. Onde Satanás divide, Cristo une. Onde o orgulho destrói, a humildade de Cristo edifica. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, nos diz nosso Senhor Jesus Cristo. A mansidão contra a ira, a humildade contra a soberba, o amor contra o ódio. E São João Crisóstomo nos ensina que nada nos torna tão semelhantes a Deus quanto fazer o bem ao próximo. E, sobretudo, meus caros, o maior bem, que é conduzir o próximo à verdade de Cristo e à sua graça. Contemplemos então, meus caros, como o Sagrado Coração ama.
Ama os justos e os pecadores, os amigos e os inimigos, os gratos e os ingratos. Ama ao ponto de dar a sua vida, ama ao ponto de derramar todo o seu sangue. Ama perdoando na cruz aos próprios algozes. Eis o modelo que devemos imitar, eis a caridade que nós devemos praticar. Vejamos como nosso Senhor trata os pecadores. Não os condena, mas os acolhe. Não os humilha, mas os eleva. Não revela os seus pecados, mas os perdoa em segredo. Como Ele próprio nos ensina, não vim para condenar o mundo, mas para salvar o mundo. E ainda, não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os enfermos. Não vim chamar os justos, mas os pecadores. O Divino Salvador veio para que todos tenham a vida e tenham ela em abundância. Mas é claro, entendamos bem, meus caros, nosso Senhor acolhe os pecadores não para deixá-los em seus pecados, mas para curá-los deles. Sua misericórdia não é complacência com o mal, mas verdadeira medicina divina para a alma enferma. Quando perdoa a adúltera, acrescenta: vai e não peques mais. Quando chama Zaqueu, este se converte e repara as suas injustiças. Quando acolhe a samaritana, ela abandona a sua vida desordenada. A diferença entre o Sagrado Coração e o nosso coração corrompido é essa. Nós condenamos por orgulho, fazendo juízos temerários antes mesmo de conhecer as circunstâncias. Cristo, ao contrário, não condena previamente, porque vem impelido pela sua caridade infinita para salvar cada alma. Nós julgamos para nos sentirmos superiores. Ele julga apenas no tribunal da penitência para oferecer o perdão e a cura. Nosso Senhor é manso e humilde de coração. Vejamos a sua paciência com os apóstolos, lentos em compreender, sua misericórdia com a samaritana, sua ternura com a mulher adúltera, sua compaixão com Zaqueu. Onde nós vemos motivos de escândalo e de humilhação, nosso Senhor vê a oportunidade de operar concretamente a obra da redenção. Contemplemos e admiremos a sua mansidão quando ele é injuriado pelos fariseus, caluniado pelos escribas, abandonado pelo povo volúvel, abandonado pelos seus próprios amigos, os apóstolos. Jamais uma palavra de rancor, jamais um gesto de vingança, jamais qualquer aparência de retaliação. Mesmo diante de Herodes, que o despreza, diante de Pilatos, que o condena covardemente, diante dos soldados que o escarniam, nosso Senhor conserva a serenidade divina da caridade perfeita. E quando ele pende da cruz, no auge de seus sofrimentos, o que ele faz? Ele deixa de lado as suas dores para cuidar dos outros. Perdoa os algozes, promete o paraíso ao ladrão arrependido, entrega a sua mãe ao seu discípulo amado. Até o último suspiro, o Sagrado Coração pensa nos outros, ama os outros, serve os outros. Santo Afonso de Ligório nos ensina essa verdade fundamental. Quem não tem caridade com o próximo, não pode ter verdadeiro amor a Jesus Cristo. Meus caros, nós não podemos separar o amor de Deus do amor ao próximo. Não podemos pretender amar o Sagrado Coração de Jesus
enquanto mantemos nosso coração duro e fechado aos nossos irmãos? E aqui, meus caros, nós chegamos ao ponto mais exigente da doutrina apostólica. Não basta amar com amor natural, não basta a simpatia, não basta uma beneficência filantrópica. Cristo exige de nós que nós amemos como Ele ama. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E isso significa amar com amor sobrenatural, amar por motivo divino, amar mesmo quando custa, amar mesmo quando não há retribuição, amar mesmo os inimigos. Significa ter para com cada próximo a mesma caridade que o Sagrado Coração tem conosco, uma caridade paciente, benigna, uma caridade que está sempre disposta ao perdão, uma caridade que está disposta ao sacrifício. E o apóstolo, nós ouvimos na epístola, é inexorável. Se alguém tiver bens deste mundo e vendo seu irmão padecer necessidade, e lhe fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Aquele que endurece o coração diante das misérias alheias, aquele que fecha os ouvidos aos gemidos dos sofredores, aquele que se recusa a socorrer os necessitados, esse tal não pode ser chamado filho de Deus. A caridade, meus caros, manifesta-se não apenas em palavras, mas por obra e em verdade. É nos atos concretos de misericórdia, na paciência concreta com os defeitos alheios, no perdão das ofensas, na benevolência constante que nós provamos possuir em nós a vida divina. Como deve manifestar-se, então, esta caridade na prática? Na família, suportando com paciência os defeitos do cônjuge, educando os filhos com firmeza e ternura, respeitando, suportando e cuidando daqueles que já são idosos. No trabalho, tratando com justiça os subordinados, colaborando lealmente com os superiores, cumprindo com consciência os deveres profissionais. Na sociedade, mantendo sempre a civilidade e a cortesia, evitando as discussões estéreis, promovendo a concórdia e a paz. É caridade em obra e em verdade, visitar os enfermos, consolar os aflitos, instruir os ignorantes, perdoar as injúrias, suportar as impertinências, dar bom exemplo, rezar pelos inimigos. É caridade em obra e em verdade, também corrigir fraternalmente os que erram, advertir os que se perdem, defender a verdade contra o erro, mas sempre em espírito de mansidão e humildade. E, sobretudo, meus caros, é caridade guardar religiosamente o silêncio sobre os defeitos alheios, falar sempre bem do próximo quando a verdade o permite, interpretar em bom sentido as ações duvidosas, desculpar as fraquezas humanas, promover a boa harmonia entre os irmãos. E permitam-me então, meus caros, que termine esse sermão com um exame de consciência que cada um de nós deve fazer em seu próprio coração. Um exame de consciência que deve ser feito diante do Sagrado Coração de Jesus, que está diante de nós, que está presente em nossas meditações nesta novena do Sagrado Coração. Diante do Sagrado Coração de Jesus, diante deste modelo perfeito de caridade, o que nós descobrimos em nós? Descobrimos a vida ou a morte,
Descobrimos o amor ou o ódio? Descobrimos a semelhança com Cristo ou com o demônio? Examinemos as nossas palavras. Quantas vezes nós não fomos homicidas pela língua, matando a reputação, matando a paz, matando a alegria dos nossos irmãos? Examinemos os nossos pensamentos. Quantas vezes não julgamos temerariamente, não nutrimos rancores, não nos comprazemos no mal alheio? Quantas vezes o próximo chama-nos mais a atenção do que aquilo que está em nosso coração? Quantas vezes nos preocupamos mais com a aparência do próximo do que com o seu coração, que é o que realmente importa? Quantas vezes a aparência do próximo nos preocupa mais do que como podemos promover o bem da sua alma? Examinemos nossos corações. Quantas vezes não nos endurecemos? Quantas vezes não nos endurecemos diante do sofrimento, da miséria, da necessidade do próximo? Perguntemo-nos, meus caros, quando foi a última vez que falamos bem de alguém espontaneamente? Quando foi a última vez que falamos bem, que buscamos interpretar bem, salvar a proposição daquele que nos desagrada, daquele que nos contraria? Quando foi a última vez que defendemos um ausente injustamente atacado? Quando foi a última vez que perdoamos de coração uma ofensa recebida? Quando foi a última vez que nossa consciência nos acusou de que precisamos nos esforçar para querer perdoar? Quando foi a última vez que nos compadecemos verdadeiramente do sofrimento alheio? E no seio da própria família, somos pacientes com os defeitos dos parentes? Nos esforçamos para suportar aqueles que convivem conosco? Acaso nos esforçamos para calar quando somos contrariados? Acaso temos facilidade para criar verdadeiros barracos com aqueles que são próximos de nós? Acaso tentamos evitar as palavras que ferem, os silêncios que magoam, as separações que machucam, as atitudes que humilham? Ou, pelo contrário, transformamos o lar num campo de batalha onde a caridade é constantemente violada? Acaso nosso lar não se encontra em estado de não haver estabilidade na paz, sequer entre um domingo e outro? No ambiente de trabalho, nas relações sociais, na própria capela, acaso somos promotores de união ou de discórdia? Nossa presença, acaso, é pacífica ou irrita? Nossas conversas edificam ou destroem? Nosso exemplo, acaso, atrai para Cristo ou afasta dele? E claro, se descobrimos em nós estas chagas de ódio, estes sentimentos homicidas, porque são sentimentos de morte, ao menos espiritual, ao menos moral para com o próximo, não desesperemos, mas nos convertamos. A misericórdia divina é infinita, a graça dos sacramentos é eficaz, a caridade pode renascer nos nossos corações. Mas é claro, é preciso reconhecer o mal, é preciso reconhecer esses traços do demônio em nossa alma e detestá-los sinceramente, e buscar com humildade os meios de conversão, sobretudo o modelo que está diante de nós nessa semana,
o modelo perfeito de caridade que é o Sagrado Coração de Jesus. Busquemos o sacramento da penitência, onde o sangue de nosso Senhor lava todas essas manchas. Aproximemo-nos da Sagrada Eucaristia, onde o Sagrado Coração de Jesus se dá todo a nós para transformar os nossos corações. Rezemos diante do Santíssimo Sacramento, pedindo a graça da verdadeira caridade. E assim, meus caros, poderemos verdadeiramente dizer com o apóstolo: nós sabemos que passamos da morte para a vida porque amamos os irmãos. Assim seremos reconhecidos como verdadeiros discípulos de Cristo. Assim participaremos já na terra da vida eterna, que é o amor perfeito, e que um dia possuiremos plenamente na glória dos céus. Que a Santíssima Virgem Maria, modelo perfeito de caridade, meus caros, interceda por nós junto ao Sagrado Coração do seu Divino Filho, para que rendamos frutos de caridade no amor fraterno. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.